Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Banja Entrevista aqui na tela da Banja Amazonas para Manaus e mais 22 municípios do estado. Eu sou Neto Cavalcante e o nosso convidado do programa de hoje é Jesus Alves, o secretário municipal de Habitação e Assuntos Fundiários da capital amazonense. Jesus, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de vir falar dessa nova secretaria, né, a mais nova da gestão do Davi Almeida. Eu que agradeço o convite, Neto Cavalcante. Estamos à disposição para levar as informações que a população precisa, inclusive, receber, né? A gente sempre começa pedindo para que o nosso convidado se apresente. Então, quem é Jesus Alves? Como é que foi o convite para chegar nessa secretaria, né, que foi recentemente criada? O prefeito Davi Almeida sentiu a necessidade de criar uma Secretaria de Habitação e Assuntos Fundiários, pois essa pasta já existiam décadas que não existia como uma secretaria. Existia como vice-presidência e como subsecretaria. Então, dado aos problemas que se apresentaram, dada a condição e a avaliação do prefeito, o prefeito resolve criar, dia 1º de junho, uma Secretaria de Habitação e Assuntos Fundiários. E, até pela própria natureza do nosso partido, que é o MDB, hoje nós temos um ministro da cidade que é do MDB, quem está tocando a pauta habitacional no nosso país, foi natural que ele convidássemos nós do MDB. Eu sou o presidente municipal do MDB aqui em Manaus e aceitei o convite do nosso prefeito Davi Almeida para tentar mitigar e lentamente solvendo esses problemas que se apresentam nos eixos habitacional e fundiário. E aí vieram os anúncios, né, de como é que a secretaria vai atuar, a quantidade de famílias que vão ser beneficiadas, né, pelos programas criados dentro da secretaria. E isso criou um frisson entre as famílias que têm direito, que estão dentro das condições, né, para serem beneficiadas com uma casa, com uma reforma. E aí eu queria utilizar esse espaço até para abrir para a população as principais dúvidas. Eu acho que uma delas é quem é que tem direito, quem são os principais agora contemplados, quem é que já vai ter direito a ter esse acesso a esses benefícios. Bem, nesse eixo habitacional, são dois grandes eixos, temos o eixo fundiário e o habitacional. No habitacional, você imagina o que nós encontramos. O diagnóstico que nós temos de Manaus apresenta um déficit habitacional de 119 mil unidades habitacionais. Isso quer dizer que, segundo o IBGE, nós temos mais ou menos 460 mil pessoas ditas como sem lares. E inclusive que sobrevivem abaixo da linha da pobreza. São pessoas que, sem uma mão ajudadora, sem uma ajuda do Estado, do governo, ele não consegue levantar, não consegue ir adiante. Então, esse programa, em especial o programa Minha Casa Minha Vida, ele tenta ajudar essas pessoas através de uma moradia decente e digna. Os critérios de acesso a esses programas são os mesmos critérios do governo federal. Ou seja, mãe família, aquela famosa famigerada mãe solo, aquela mãe que cuida sozinha do seu lar. Infelizmente, Neto, o peso da família, quando ela é dissolvida pelo um casal, infelizmente fica na maior parte das vezes com as mães, que tem que se virar, seja fazendo vendendo algum alimento, ou ainda costurando, ou no mercado informal, para tentar fazer com que aqueles filhos realmente consigam sobreviver. E realmente muita dificuldade de ter um lar, de ter uma moradia decente. Então, as mães solteiras realmente têm prioridade dentro do programa. As mães solteiras que têm na sua composição familiar crianças com alguma necessidade especial são também prioridades, idosos são prioridades, famílias que estão com dificuldades severas, né, financeiras também, né, vulnerabilidade social, são prioritárias, pessoas que estão em áreas mapeadas como área de risco. Você imagina, Neto,
que no universo de Manaus nós temos mapeado 52 mil unidades que foram assentadas em áreas de risco e que precisam ser removidas. Nós estamos terminando de passar por um período de estiagem, a mais severa que nós tivemos no nosso estado, que se tem notícia. Eu conversava contigo nos bastidores, você que é de Coari, eu também sou do município de Otacária, do Juruá, de Eironepé, e eu conheço muito bem Coari. O lago de Coari, esse ano, praticamente sumiu. Não é? Então, nós passamos por uma estiagem muito severa e agora vem as chuvas. As chuvas, quando atingem Manaus, via de regra, provocam danos, porque existem muitas moradias que são estabelecidas em áreas inapropriadas, em áreas de risco, junto ao leito de uma série de igarapés que acabam sendo represados. Vem a água da chuva, vem a enxurrada e temos problemas como tivemos esse ano ainda, em março, na comunidade Pingo d'Água, no São Jorge. Então, é motivo de preocupação, então nós temos que ter mecanismo para retirar essas pessoas. Então, essas pessoas que moram em área de risco também são prioritárias no meio desse programa. E o critério principal é que tenham uma renda não superior a R$ 2.640, que equivale a 2 salários mínimos hoje, né? Então, essas pessoas que têm essa condição podem e devem acessar o endereço eletrônico da Prefeitura, que é o SINHAB, S-I de SIM, am.gov.br. Lá é totalmente autoexplicativo, é muito simples fazer o cadastro, muito embora... Vou pedir para daqui a pouco colocar na tela aí para todo mundo conseguir essa informação. E lá você consegue fazer o seu cadastro, faça com muita atenção, não há pressa. Nós ficaremos no ar com ele até o final de janeiro, é uma informação importante. Até janeiro pode se cadastrar. Se tiver alguma doença que precisa, alguma necessidade especial que precisa ser apresentada, coloque também esse laudo dentro do sistema. Faça com muita tranquilidade. Agora eu peço que façam com as informações verdadeiras, porque nós temos um sistema muito moderno de geoprocessamento que cruza informações. É isso que eu ia perguntar. No caso de quem já tem inscrições em programas do governo federal, do governo estadual, isso implica alguma coisa? Precisa não ter inscrição? Como é que funciona isso? Eu tenho avisado, por isso que eu falei da importância do espaço que vocês estão nos dando hoje, para que a gente possa levar essas informações que são importantes. O nosso sistema é um sistema único. Para acessar essas unidades habitacionais que estão previstas para esse ano, que é o universo de 4.680 unidades, necessariamente precisa ir no endereço que você sugeriu colocarmos aqui na tela, no SINHAB. Lá é o único mecanismo, é a única via de acesso. Nós temos o programa também do governo do estado, que é o Amazonas Meu Lar, mas ele é diferente do nosso. Nós estamos fazendo um termo para que tenhamos o intercâmbio das informações, mas não é resgatar a informação que lá está, somente evitar que haja duplicidade na hora da seleção dos cadastros. Então, o único caminho de acesso é verdadeiramente o nosso endereço eletrônico. Também é importante frisar que não existe como você conseguir nenhum desses apartamentos através de peixada, de amigo de político, de amigo de alguém do judiciário, de amigo do amigo, ou até amigo da minha mãe ou meu. Não existe essa possibilidade, porque nós temos o Conselho Municipal de Habitação, que foi criado. Esse Conselho Municipal de Habitação são 14 cadeiras distribuídas entre a sociedade civil organizada e entre alguns órgãos do próprio governo. E nós estendemos o convite para 3 órgãos. Estendemos para a Defensoria Pública do Estado do Amazonas, estendemos para a Promotoria do Estado e também para a Promotoria Federal, o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual. Então, esses órgãos têm acesso à lista dos contemplados. Então. Mais que isso, esses órgãos irão deliberar sobre quais serão as prioridades
quem serão os beneficiados e, principalmente, fiscalizará efetivamente os beneficiados por esse programa. É o nosso dever social e também moral que nenhuma dessas unidades habitacionais caia em mãos erradas. Nós temos pessoas que esperam já em cadastro há 20 anos, há 10 anos, e que realmente, se não tiver uma intervenção do poder público em dar essa ajuda e tirar daquela condição, dando a possibilidade de prosperar, de criar os filhos com dignidade, não sairá de lá. Então, é uma grande crueldade, inclusive, desviar qualquer uma dessas unidades. Então, nós, na Prefeitura de Manaus, estamos montando verdadeiramente uma estrutura que venha a coibir qualquer tipo de interferência externa, como também a famosa malandragem de conseguir, não, eu vou conseguir uma pelo governo do estado, vou conseguir uma pela prefeitura, ou ainda eu tenho um salário maior do que 2.640, mas vou conseguir dar um jeitinho. Não, a gente vai trabalhar para que realmente essas unidades cheguem na mão de quem precisa. Jesus Alves é o secretário municipal de Habitação e Assuntos Fundiários da capital amazonense aqui no Band Entrevista. A gente vai fazer um breve intervalo e volta já. De volta com o Band Entrevista aqui na tela da Band Amazonas com Jesus Alves, secretário municipal de Habitação e Assuntos Fundiários de Manaus, falando desses benefícios da casa própria, que é o sonho de toda família. E como você disse, Jesus, são tantas famílias sem um lar aqui e muita gente que tem também a sua casa, mas está precisando, por exemplo, de uma reforma e não consegue, né? O material de construção, a gente sabe que está bastante caro. E tem programa também para benfeitorias na residência? Sim, uma das soluções de habitação que a gente tem trabalhado é realmente manter as pessoas que fazem parte já de um núcleo urbano já regularizado, mas que a sua residência não está no estado adequado, entrar para dar uma mão ajudadora com uma reforma, requalificando aquela unidade. Aqui em Manaus, o nosso programa se chama Morar Melhor e nós temos dentro daqueles eixos que é possível a gente regularizar ou que já estão regularizados, a gente faz um mapeamento das necessidades e com o número que pode chegar até R$27 mil, pode até chegar a R$27 mil, porque antes era 23.400, mas com algumas atualizações de valores nós chegamos a esse universo. A gente dá uma reforma no telhado, às vezes é um reboco e pintura, é a parte elétrica, às vezes é um banheiro que está precisando ser acabado, finalizado, às vezes é um banheiro que tem que ser criado verdadeiramente. Então são inúmeros serviços de reparos e de melhorias que nós fazemos naquelas unidades. Os critérios para participar desse programa são diferentes, porque não existe um endereço que você possa ir. A gente seleciona as áreas que estamos atuando com a regularização fundiária e quando os nossos servidores vão naquele polígono, naquela área e verificam que tem uma pessoa que precisa realmente que a gente dê uma ajuda naquela unidade habitacional, a gente intervém, a gente faz essa intervenção. E em nossas procuras, em nossas conversas nas comunidades, nós temos tido um feedback muito interessante sobre isso. São pessoas que perderam o marido no meio da pandemia e estavam construindo a sua residência, não conseguiram terminar a sua residência. São pessoas que foram abandonadas pelo seu parceiro e não conseguiram terminar as suas residências. São pessoas que estão realmente lutando bravamente, mas não conseguem ainda hoje realizar o sonho de ter uma unidade essas própria. Histórias já tem, então, famílias identificadas, selecionadas. Como é que está esse critério da escolha das áreas, desses polígonos e quais são as zonas da cidade? Para esse ano, nós estamos trabalhando em 3 áreas. Na colônia Antônio Aleixo, que é uma área que nós já regularizamos uma etapa, estamos no segundo momento de regularização.
do São José, uma área que também regularizamos uma etapa, estamos no segundo momento de regularização, e o terceiro local, Puraquequara, uma área também que já regularizamos e que estamos em curso de regularizar outras áreas, né? Para o ano que vem, nós estamos avaliando onde iremos continuar aplicando a lei de regularização fundiária, ou seja, o REURB, e quais serão as ruas, os bairros que serão beneficiados também. Jesus, vamos recapitular aqui então. Você falou nesse início, inclusive a gente já tem o endereço eletrônico para colocar aqui na tela. Esse é o sinab.manaus.am.gov.br para fazer a inscrição. Esse é para quem não tem casa, né? Exatamente. E aí faz a inscrição nesse site. Nesse site, perfeito. E as pessoas que podem ser contempladas com reformas, eu quero fazer a conta porque eu cheguei no número de 17 mil famílias que serão contempladas com os programas da Secretaria. Você falou em 4 mil ainda esse ano, aí tem essas famílias do Morar Melhor. Como é que estão divididos para chegar aos 17 mil? Nós anunciamos um investimento de mais ou menos 17 mil unidades nos próximos 4 anos, sim, através do programa Manaus Minha Casa, em parceria com o governo federal. Então, se nós temos hoje 4.680 unidades, deveremos ter a mesma quantidade de unidades nos próximos 3 anos. O programa Morar Melhor pretende atingir cerca de 4 mil pessoas. Então, nós poderemos dizer que nesse ano de 2024, a gente vai estar atendendo com um número acima de 8.500 famílias atendidas. Então, a gente tem trabalhado sistematicamente para avançar. Esse avanço, ele não é na mesma velocidade que a gente precisaria, porque você imagina, se eu tenho um déficit de 119 mil unidades, e aí eu me sensibilizo com as 81 mil pessoas que já fizeram o seu cadastro no nosso site da Prefeitura, e que eu não vou poder atender todas de uma só vez. Eu vou atender, nesse primeiro momento, menos de 5 mil pessoas. Então, é lento, o processo é lento, é gradativo, mas nós precisamos fazê-lo. E a Secretaria é recente, né? Recente, nós temos 6 meses de atuação. Agora, no dia 6 de dezembro, completamos 6 meses de atuação. E a nossa avaliação é muito positiva do nosso saldo, porque a gente conseguiu já enquadrar essas unidades. Essas unidades já estão garantidas, já estão inclusive publicadas no site do Ministério das Cidades. Então, usando um jargão popular, não é lambança, são programas reais e que estão acontecendo. Para esse ano, nós selecionamos 9 famílias que irão realmente ser o projeto piloto desse programa Morar Melhor, mas o ano que vem a gente vai trabalhar realmente em larga escala para alcançar as 4 mil pessoas que serão beneficiadas nesse programa. Repetindo, o acesso ao programa Morar Melhor não se dá pelo endereço, pelo SINAB. Pelo SINAB é apenas o cadastramento para receber as unidades, os apartamentos, via Minha Casa Minha Vida, de quem não tem um lar. Esse programa Morar Melhor assiste àqueles que já têm um lar, mas o lar não está em condições adequadas de moradia, de habitação. Então, a gente intervém nesses lares de acordo com a nossa regularização do REURB, com a atuação do REURB. Esses 20 e poucos mil reais do Morar Melhor, é um financiamento? A pessoa vai ter que pagar depois? Não, ele não é reembolsável. É um recurso aplicado pela Prefeitura sem reembolso do mutuário. Isso é a maneira que nós socialmente temos de contribuir para aquelas pessoas que precisam. Agora, a Secretaria também fala em assuntos fundiários e até você comentou que o Morar Melhor abrange essas áreas onde a regularização fundiária já passou. Como é que está o planejamento para os próximos anos? Manaus é uma das capitais que mais sofre com a falta de regularização. Lembrando que do último censo de 2010 para o último censo, do penúltimo censo de 2010 até o último de 2022, Manaus foi a cidade que mais cresceu no país. A gente cresceu mais do que a média nacional.
foram quase 260 mil pessoas a mais aqui em Manaus. Então, nós tivemos uma grande explosão demográfica aqui em Manaus. Isso gerou uma série de problemas. Dentre eles, o assentamento em áreas irregulares. E a gente tem que avançar bastante na regularização dessas unidades. Nós temos, inclusive, bairros e áreas que já estão há mais de 50 anos aguardando o registro definitivo. E o que é que isso significa? Que aquele bem, que aquele patrimônio que aquela família tem, às vezes representa 80%, 90% do patrimônio da família, mas não está no nome da família. Então aquela família não pode vender aquele patrimônio, aquela família não pode deixar de herança. Quando morre o pai, aí tem 3 filhos, ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe para quem dar, porque não tem documento nenhum. Às vezes é apenas uma escritura, escritura não é registro de imóvel. Então, não existe a segurança jurídica para aquela família. Se tem uma emergência qualquer e o indivíduo ou a família quer tomar um empréstimo num banco, não tem o que dar como garantia, um bem como garantia. Então, você regularizar, além de você trazer cidadania e dignidade, você dá também a oportunidade daquela família prosperar. Por isso, nós temos nos envolvido tanto com essa parte fundiária. Esse ano, em 6 meses, nós já conseguimos tornar apto a regularização quase que 4 mil unidades. Talvez terminemos o ano com 5 mil unidades aptas, que iremos entregar possivelmente no final de fevereiro. E temos um número ousado para o ano de 2024 de mais 10 mil unidades. Então, com isso, com essa regularização, a gente tem condição de jogar mais dinheiro na mão do nosso povo. Porque quando a gente regulariza uma área e outra área não se regulariza, 2 anos depois a gente percebe que a área que regularizou prosperou e prosperou muito mais. Então, final de janeiro, início de fevereiro, nós iremos divulgar quais serão as novas áreas que nós iremos entrar com a regularização e que iremos também aplicar o nosso programa Morar Melhor. O jornalismo da Band vai estar acompanhando para levar a informação em primeira mão a todo o público de casa. Jesus Alves, secretário municipal de Habitação e Assuntos Fundiários da capital amazonense, aqui no Band Entrevista. Secretário, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite e falar um pouco dos planos da habitação aqui para a nossa capital. Nós aqui agradecemos ao espaço e a oportunidade que temos de levar as informações para a nossa população, que precisa das informações adequadas, né? Também eu aproveito o espaço para pedir para seguir a página oficial da Prefeitura. Lá nós temos as informações que são oficiais e as informações das áreas que iremos atuar. E eu tenho certeza que em pouco espaço de tempo nós teremos avançado a passos largos na regularização fundiária e também na habitação. Obrigado, secretário, mais uma vez. Obrigado você de casa também que ficou com a gente até agora aqui no Band Entrevista. No próximo domingo a gente está de volta. Até lá.